Relatividade. Einstein sabiamente dizia: tudo é relativo. Essa relatividade não é apenas uma lei básica da física. Na verdade, ela é uma lei básica da existência em todo o universo criado. Tudo e todos guardam relação com a força maior que nos criou. Portanto, estamos relativamente ligados uns aos outros, gostemos disso ou não. A palavra relativo tem como sua base o significado de guardar relação com algo ou alguém. Exemplo: a vida está ligada à morte e a morte está ligada à vida. Ambas só existem pois estão relativamente ligadas. Voltemos no tempo, mais especificamente no primeiro segundo da criação. Nada existia além da força maior que tudo gerou. Essa força é perfeita, portanto, sem qualidades ou defeitos, sem forma, sem vida, sem morte. O perfeito não tem parâmetros, afinal, ele é completo e acabado. O perfeito é perfeito. Nesse momento, a perfeição inicia um processo de rompimento, e dela saem micros pedaços, que nós poderíamos dizer que são os objetos que vão se tornar a criação ou o universo. Esses pedaços deixam de ser perfeitos. A perfeição continua perfeita, mas aquilo que se solta dela se torna totalmente imperfeito. Isso acontece gerando uma das primeiras leis universais mais importantes, a lei da dicotomia. Esses pedaços carregam em si só a polaridade, positivo e negativo, ou seja, eles começam a ter parâmetros. Guardam relatividade ainda com sua origem, mas começam a ter parâmetros próprios, ou seja, positivo, negativo. Aí nós temos a dicotomia em ação. Já com a dicotomia em ação e cada pedaço novo ficando cada vez mais imperfeito, mais e mais coisas são geradas, tanto pelo polo positivo, negativo. Não devemos aqui confundir positivo e negativo com bem ou mal. Isso é outra coisa, tá? Isso são cargas universais. A partir desse ponto, esses pedaços que agora podemos chamar de imperfeitos começam um movimento. Entramos em outra lei universal, a lei do movimento. É essa lei do movimento que vai fazer com que esses pedaços, que ainda guardam relatividade com a sua perfeição criada, comecem a andar e evoluir. Lembrando, perfeito não evolui, ele já está no estado supremo de evolução. O imperfeito evolui. Por quê? Porque ele tem que achar o equilíbrio entre essas duas polaridades, ou seja, ele tem que achar o equilíbrio entre o positivo e o negativo. Desse ponto em diante, nós devemos entender que todas as coisas geradas pelo perfeito serão imperfeitas até certo ponto, até voltarem à sua origem. Então todas as coisas, tudo, absolutamente tudo, guarda relação, ou é relativo ao seu Criador, à sua origem. O importante aqui é saber que tudo que existe vai um dia existir de uma forma perfeita, no dia que algumas religiões chamam de seja conosco, ou Mahaparinirvana para os budistas, ou Moksha para os hinduístas, e tantos outros nomes que nós poderemos colocar aqui. Até esse momento nós guardaremos relatividade com o nosso Criador e um para com os outros. Então, meus queridos amigos, somos todos relativos à força criadora que nos gerou. Ou melhor dizemos, somos partes imperfeitas de uma coisa muito maior e perfeita. Ao longo da minha jornada, muita gente perguntou por que cada um de nós é criado ou por que cada coisa é gerada. A resposta para isso, cada um com o tempo descobrirá e responderá para si mesmo. Eu tenho minha resposta, mas ela não pertence, mas ela só pertence a mim e a minha jornada nesse universo. Portanto, ela serve somente para mim, não servirá para outras pessoas. Outras perguntas que frequentemente me são feitas são: quem é esse grande Criador? Quem é essa grande divindade maior? Por que ele existe? Qual o sentido dele? A resposta que deu é a seguinte: ele sempre existiu. Sempre existiu. E mesmo quando eu não existir, ele continuará existindo. E tudo está ligado a ele, ou relativamente ligado a ele, para todo sempre. Até o tempo em que ele sempre foi o nosso gerador. Ah, você está falando de Deus?
Eu falo algo maior do que o universo. Você pode chamar de Deus, pode chamar da forma que você achar melhor. Eu vejo como o zero absoluto, aquilo que não tem gunas. Por isso eu não gosto de nomear como Deus, isso e aquilo, porque eu estaria criando parâmetro para aquilo que, na minha opinião, nunca houve parâmetro. Muitas linhas esotéricas antigas ou religiosas antigas acreditam que estamos vivendo mais um momento de recriação ou criação universal. Eu concordo com esse tipo de visão, né? Então sempre houve criação, manifestação. E tudo isso que foi criado ou manifestado sempre esteve relativamente ligado a essa origem gigantesca. Se vocês acreditam ou não, cabe a cada um estudar e buscar a resposta para isso. Até porque essa força sempre vai estar lá. Eu crendo, não acreditando, você acreditando ou não, essa força sempre existiu, sempre vai existir e vai estar lá. Então, a crença que nós podemos ter sobre ela é uma crença nossa. Não faz nem coceguinha na existência perpétua. Agora, algo importante aqui. Nossa relatividade não tem a ver só com a nossa origem ou com essa força maior, mas tem a ver com tudo e com todos. Eu sou relativo a vocês, vocês são relativos a mim. Podemos dizer, vocês são minha família, eu sou a família de vocês, mas o meu cachorro também é minha família, o meu móvel também é minha família. Tudo isso veio dessa força criadora. Então todas as coisas que nesse momento onde eu estou gravando estão aqui, estão fora, estão no universo, estão relativamente ligadas a mim e a vocês também, né? Porque tudo isso são partes exteriorizadas dessa forma, né? Dessa forma pelo grande Criador. Então são partes dele, são partes nossas, são partes de um todo maior, essa força gigantesca, sem limites. Eu gosto de falar que o que é Deus para mim é a soma dos infinitos. Dessa forma é bom nós entendermos que somos irmãos de tudo e de tudo que existe. Volto a repetir, gostemos disso ou não. Estamos relativamente ligados uns aos outros, quer queiramos ou não. Estamos ligados a todas as formas criadas, materiais, energéticas. Sim, gostamos disso ou não, mas estamos ligados a tudo isso, porque estamos ligados a essa fonte criadora. Estamos ligados ao pequeno inseto que está andando, estamos ligados ao quadro que está na parede. Tudo foi gerado pela força maior ou a força única. Isso é uma coisa que eu acho que todos deveriam parar um pouco, entender, talvez respeitassem as outras coisas, respeitassem os animais, as plantas. Tudo isso vem dessa fonte criadora, tudo isso é teu irmão, é meu irmão. Ah, mas eles não podem evoluir como ser humano. Eles têm os caminhos deles. Basicamente é isso. Então devemos olhar com respeito todas as coisas, o máximo possível. Poderia citar o exemplo de Krishna, que no final da vida dele praticamente ficava sentado embaixo de uma árvore e não pisava em insetos mais, porque ele chamava os insetos de meu irmão, meus amiguinhos. Krishna estava errado? Pelo amor de Deus, é Krishna. Um monumento de sabedoria. Muita gente tem medo ou talvez preconceito de falar que uma árvore é tão importante quanto um ser humano, mas vale lembrar que medo e preconceito são bases sólidas da ignorância e que nos atrapalham na evolução. Então pare e pense nisso. Somos pedaços de algo muito maior. Trazemos relações uns com os outros desde nossa origem. Somos centelhas divinas ligados por nossa origem cósmica. Portanto, sejam inteligentes e vamos nos ajudar mutuamente, pois sou parte de vocês e vocês são parte de mim. Juntos somos partes da grande divindade. Deixo aqui uma frase final. Somos uma família divina vivendo uma vida humana. Obrigado a todos. Pensem nisso.